Eu estou aqui em Roma, às margens do rio Tibre, e você está vendo a Via da Conciliação, que leva para a Basílica de São Pedro, aqui no Vaticano. Essa via é uma via muito importante, porque várias embaixadas estão aqui, inclusive a Embaixada do Brasil, no prédio de número 22, mas ela foi construída também com a ideia de que o sol pudesse passar por aqui e bater naquele monumento e levar a sua sombra até a Basílica, mas isso eu não posso falar sobre isso agora porque não tenho tempo. Eu vou falar sobre as duas bestas de Apocalipse 13. Uma besta surgiu do mar, do meio de muitos povos. Outra besta surgiu da terra, de um lugar não habitado. Umas palavrinhas rápidas sobre essa primeira besta de Apocalipse 13. A Bíblia diz a respeito de muitas cabeças, de muitos chifres, de nomes de blasfêmias até contra Deus e contra as pessoas que vivem no céu, contra o tabernáculo de Deus. A Bíblia fala sobre perseguição. A Bíblia fala também de que esta besta recebeu um choque mortal, mas depois este choque mortal voltou atrás e a besta voltou a viver com força. E a Bíblia identifica esse poder porque besta no Apocalipse, em profecias, é sempre um poder e não é uma expressão para xingar uma pessoa, como chamar a pessoa de animal. Esse poder, a besta, ele teria assim uma capacidade muito grande de perseguição. E quando nós começamos a analisar a história e a vida, nós descobrimos que todas as informações da primeira parte do capítulo 13 de Apocalipse combinam exatamente com Roma papal. Um período de aproximadamente 1260 anos, que começou em 538 da nossa era e terminou em 1798. Esse período foi um período negro de muita perseguição, cumprindo-se plenamente o que está escrito na palavra de Deus. Perseguição para, por exemplo, os valdenses, para os reformadores de uma forma geral, alguns deles foram queimados numa estaca. Um outro deles, depois de morto muitas décadas, teve os seus ossos exumados e os seus restos foram queimados e jogados num rio. Mas poderia falar também sobre o massacre de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572. Você pode procurar na história, você não vai encontrar um outro poder que tem característica religiosa e também política, que todas as tribos da terra se curvam para este poder. Não somente as pessoas comuns, mas também presidentes, ministros de Estado, todas as pessoas, o mundo inteiro fica maravilhado com o poder dessa primeira besta. E ao você procurar na história, você vai descobrir que essa primeira besta se identifica exatamente com Roma papal. Ontem à tarde eu estive numa biblioteca aqui no Vaticano com alguns amigos. Peguei uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, e estava folheando e, por curiosidade, fui olhar de novo o Apocalipse 13 e no rodapé da página, onde estão os comentários, a própria Bíblia católica faz um comentário e diz que essa primeira besta, e no comentário diz que surgiu do mar Adriático, embora a Bíblia não fale isto, né? Eles identificam este poder com o poder romano, o poder papal. Bem, eu quero falar um pouquinho sobre a segunda besta, porque a segunda besta é a que dá poder para a primeira besta. Antes de falar a você sobre a segunda besta de Apocalipse 13, uma informação mais para você. O capítulo 12 termina falando sobre a ira do dragão contra a mulher, de Satanás contra a igreja, e a sua guerra com os que pertencem à igreja, os que são os fiéis aos mandamentos de Deus. Isso quer dizer o seguinte: esses dois poderes, essas duas bestas estão a serviço de Satanás. Mas você não precisa temer, porque o capítulo 14 começa mostrando Jesus com os vencedores, os 144 mil em cima do monte de Sião. A última parte do capítulo 13 fala de uma segunda besta, que surgiu da terra e não do mar, e que tinha 2 chifres semelhantes a chifres de cordeiro, mas falava como dragão. A terra inteira se maravilhou, até fogo faz descer do céu.
E esse poder, essa besta, deu poder à primeira besta. Inclusive foi adotado um dia e uma marca. E esta besta deu tanto poder à primeira, de tal maneira que os que eram fiéis à palavra de Deus, ou os que são fiéis à palavra de Deus, não poderão nem comprar e nem vender, se não tiverem o número, a marca ou o número, o nome da besta. Quando nós analisamos a história, onde é que apareceu um país com liberdade, o país das oportunidades, falando de cristianismo, mas que depois deixou Deus de lado? Nós vamos chegar aos Estados Unidos da América do Norte. Basta lembrar que, numa ocasião, os Estados Unidos queriam mandar para o Vaticano um embaixador, mas o Congresso americano vetou veementemente. Só que alguns anos depois, quando Ronald Reagan era o presidente, o Congresso aprovou tranquilamente enviar um embaixador para o Estado do Vaticano. Os Estados Unidos, juntamente com o poder papal, com o Vaticano, eles formam um poder muito forte. E se a profecia estiver certa, e está, porque a profecia vem de Deus, a palavra diz isso, que homens de Deus falaram movidos pelo Espírito, esses poderes se unirão completamente e no final eles vão perseguir juntos o povo de Deus. Pode procurar na história, você não vai encontrar outros dois poderes que dão assim tão certinho com Roma papal e os Estados Unidos da América do Norte. Fique esperando, porque muito em breve acontecerão perseguições e só ficarão firmes aqueles que estiverem plantados na palavra de Deus, que mantiverem a sua fé em Jesus. Eu volto para terminar já. Eu estou aqui na Praça de São Pedro para terminar esse assunto das duas bestas de Apocalipse 13. Você conseguiria encontrar em toda a história dois outros poderes que se assemelham melhor ao que descreve o Apocalipse? Não encontraria, nem eu. E eu quero dizer alguma coisa a mais para você. Esses dois poderes juntos vão perseguir o povo de Deus. Você pode esperar isso. Mas a bênção é que sempre que a Bíblia apresenta um trecho onde existe uma perseguição, ela também mostra a solução que vem de Deus. Assim como eu falei agora há pouco que o capítulo 14 já mostra o Senhor Jesus com os salvos em cima do monte de Sião, com 144 mil, quando a Bíblia fala também das pragas, e na sexta praga fala sobre a batalha do Armagedão, logo em seguida na sétima praga aparece o anjo. Quando abre a praga, ele diz assim: eu ouvi uma voz do céu, vinda do tabernáculo de Deus, que está ao lado do trono de Deus, que dizia: está feito. Quer dizer, não é você que tem que lutar, o Senhor Jesus luta por você. Pode confiar no Senhor Jesus, que estes poderes, embora sejam as grandes maravilhas, eles fazem de tudo e todos ficam maravilhados diante deles. Você, se confiar em Jesus, será um vencedor. Confie no Senhor Jesus. Assim como os heróis do passado venceram, você também será um vencedor, você também será uma vencedora. E que Deus abençoe você nos dias finais da história desse mundo.